O Santos São Vicente Golf Clube é um dos mais antigos clubes da Baixada Santista. Com o clube de golfe, é o segundo mais antigo do Brasil, sendo preterido apenas pelo São Paulo Golf Clube, cuja sede já foi alterada por várias vezes. O Campo Vicentino é o único e exclusivo clube histórico da prática do golfe no nosso país. A data da fundação é 2 de outubro de 1915 e representa efetivamente um marco histórico no panorama esportivo de Santos, São Vicente e região. O clube nasceu dos esforços e ideias da colônia britânica da época. A quantidade de firmas britânicas poderosas dominando as atividades de importação e exportação e um largo espectro de demais atividades no nosso Brasil de então era notável. De algumas delas surgiram nossos primeiros associados, a São Paulo Railway, a The City of Santos Improvements Company, a Western Telegraph Company, a Brazilian Warrant Company, a Light and Power Company, a Royal Mail Lines, a Lamport and Holt Lines, a Cunard Lines, a F.S. Hampshire and Company, o Bank of London e a South America Limited Pratt House, e tantas outras. O pessoal empregado nessas firmas, em nível de gerência ou administração, era muito respeitável. A quantidade de recursos possibilitava bons empreendimentos para a colônia anglo-americana. A alma e core da fundação foi Henry Wright, que comprou as terras do então Jucá Azevedo, grande latifundiário que tinha boa parte das terras na velha São Vicente. Reuniu os membros da colônia, exatamente no hoje conhecido Clube dos Ingleses, e juntando os recursos promoveu a fundação oficial do clube justamente nas dependências do Anglo-American Club of São Vicente, que era o nome dado ao Clube dos Ingleses à época. Pode-se afirmar que o clube, levando-se em conta a esta época, já nasceu grande. Com os recursos prontamente levantados entre os abonados fundadores, promoveu-se paulatinamente a aquisição de vastas áreas nesta área então distante e remota, que ia da divisa com a atual VLT, a atual Fábrica de Vidro Santa Marina, até praticamente todos os canais e mangues que circulam a nossa ilha de São Vicente. A área era considerável e nada existia em termos de civilização em torno do clube. Aos poucos, outras áreas foram sendo acrescidas, tendo em 1924 sido adquirida a última gleba. De 1915 a 1928, Henry Wright foi o presidente. A partir desta última data, passou a presidente de honra do clube. Sua figura afável e nobre ainda hoje é lembrada pelos sócios mais antigos. Nunca perdeu o contato com a vida do clube. Já bem idoso, o simpático velhinho vinha até o seu clube com um motorista particular e, não podendo sair do carro, nele ficava tomando seu uísque, que era levado pelos garçons com prazer até ele. Acompanhava o andamento dos jogos, sempre com alegre interesse. Algum tempo após a fundação, foi erguida uma sede social de madeira nobre e pinho de riga, sede essa que existe até os dias atuais. Tinha um bar, à época sem restaurante, vestiários masculino e feminino e um terraço. O número de sócios efetivos era talvez maior do que é hoje. Até 1936, a maioria absoluta, diríamos quase que 95 por sócios, eram de anglo-americanos ou alemães. Os brasileiros, à época, pouquíssimos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, muitos sócios retornaram ou à Inglaterra ou aos Estados Unidos para se alistarem nas forças armadas que combatiam na Europa. O clube sofreu sério esvaziamento. Segundo os sócios mais antigos, o ano de 1942 foi o pior de todos. O número de sócios caiu por demais, o bloqueio submarino impedia qualquer transação comercial, salvo a grandes riscos. Não havia a chegada de material esportivo. Foi então que um brasileiro, Álvaro de Souza Dantas, assumiu a presidência de 41 a 1947, conduzindo o clube durante os anos difíceis da guerra, sendo que a partir de 1948 o número de sócios brasileiros começou a aumentar muito, sobrepujando os estrangeiros.
Um dos fatos históricos mais marcantes do clube foi a visita do então Príncipe de Gales, mais tarde o rei Eduardo VIII e Duque de Windsor, que no dia 4 de março de 1931, demonstrando suas habilidades golfísticas, logrou fazer um hole-in-one, que até hoje está registrado em um marco no campo. Naquela oportunidade, São Vicente foi manchete em todos os jornais através do mundo, sendo capa do New York Times à época. Até 1951, a par das atividades individuais, o clube sempre manteve um campeonato interno e a disputa da medalha do mês, bem como o troféu Wright. A partir de 51, sendo prefeito de São Vicente, o Sr. Charles Alexander Souza Dantas Forbes, foi instituído o primeiro campeonato aberto da cidade de São Vicente. Na década de 50, chegou-se à conclusão de que o clube já merecia ter uma nova sede, mais condigna para os associados. Por intermédio dos então diretores Tarquínio Ferreira, Léo Nowak e Francisco Forbes, partiu-se então para um difícil empreendimento de erguer-se uma nova sede social. A diretoria contou novamente com pleno apoio do entusiasmo e do quadro social. A exemplo do difícil ano de 42, quando os diretores deram ao clube, junto com um grande número de associados, uma contribuição extra mensal de R$20.000 até a situação do bloqueio marítimo ser aliviada novamente, houveram outras colaborações inestimáveis por parte dos associados. Naquele ano de 1958, foi instituída uma contribuição de 30.000 cruzeiros, então, para a construção da sede, que foi unanimemente subscrita. Iniciada a construção em 1958, sob a supervisão do arquiteto Arnaldo Conceição Paiva Filho e do engenheiro Arthur Guilherme Martinelli, foi a mesma gloriosamente inaugurada justamente no dia 21 de abril de 1960, para coincidir com a inauguração de Brasília. O custo orçado à época foi de 3 milhões de cruzeiros. Não podemos, nessas linhas, deixar de destacar que o clube, no início, tinha bem mais apoio geral das autoridades esportivas e fiscais do que temos agora. Assim é que, em 7 de outubro de 1919, o The Santos São Vicente Golf Club conseguiu uma isenção de direitos alfandegários para uma máquina movida a gasolina própria para cortar a grama do campo. A máquina chegara ao porto trazida pelo vapor Nedmac, da Filadélfia. Da mesma forma, em 13 de novembro de 1919, uma grande caixa com tacos de golfe também era isentada de pagamentos de impostos, chegada pelo navio Tintoretto da Liverpool. A 19 de dezembro de 19 eram isentas caixas de bolas de golfe trazidas pelo SS Mulher. Assim por diante, muitas isenções eram dadas estímulo do esporte. Hoje, com tantos e tantos brasileiros associados, o maior apoio deveria ser dado para a divulgação do esporte de golfe entre nós. Há sempre esperanças. Isto é, em linhas gerais, em rápidas pinceladas, o que tem sido o Santos São Vicente Golf Club desde a sua fundação até os dias de hoje. O clube continua relativamente pequeno em comparação com a maioria dos clubes de golfe no estado de São Paulo, limitado pelo estatuto e pela infraestrutura a 90 associados. Mas, em compensação, o seu ambiente é como uma grande família, onde todos se conhecem e todos se dão bem, havendo um clima de harmonia, de fraternidade, em que todos estão sempre procurando as melhores condições de funcionamento das atividades esportivas do clube e do bem-estar geral dos associados e visitantes. Além do campo de 9 buracos, evidentemente o nosso maior patrimônio, o clube possui uma sede social agradável, com varanda, bar e restaurante, sala de jogos e 2 saunas, seca e vapor, bem como uma sala recreativa para as crianças. A esta última foi dado o nome de Avelino Ferreiro, em homenagem ao saudoso gerente do clube por quase meio século. Portanto, um nome que faz parte da própria história do Santos São Vicente Golf Club, e ele próprio, um dos clubes mais antigos e tradicionais, que na gravação deste episódio completa 110 anos de vida. Um orgulho para a cidade e para a região.